acaba de sair mais um ofício, mais uma decisão, mais um pronunciamento aí em caráter oficial do ministro Alexandre de Moraes advertindo o ex-presidente Bolsonaro e não decretando sua prisão. Mas basicamente dizendo, ó, se cruzar essa linha novamente, você vai rodar. Mas a gente tem que entender aqui, vamos nos debruçar até no juridiquês, temos aí o acórdão da ação penal, toda a decisão, todo o conteúdo aí nesse momento sendo devidamente analisado para trazer a interpretação mais completa de tudo que está envolvido, mas David de Tarso, que é rápido no gatilho, vai deixar vocês agora em cima do lance com os principais destaques. David? É que a informação de agora, né, Marinho? Mas a gente já tinha trazido os detalhes dizendo que as medidas, então, restritivas seriam julgadas pelo plenário virtual e agora, então, a determinação do Alexandre de Moraes estabelecendo o que o Bolsonaro pode fazer ou não. Basicamente, entre todas as restrições, ele não pode mais conceder entrevistas, porque caso isso seja utilizado por terceiros, ele pode sofrer as complicações e aí ser encarado como um descumprimento dessas medidas. O Alexandre de Moraes foi bem claro, dizendo que existe, abre aspas, a proibição e utilização, então, das redes sociais diretamente ou por intermediário de terceiros. Ou seja, qualquer manifestação que ele fizer, e se alguém colocar, então, numa rede social, a interpretação é que ele está descumprindo as medidas cautelares. Que, cá entre nós, sejamos sinceros, foi o trecho, né, dos últimos acontecimentos que mais gerou polêmica, até de certa forma invertendo o polo de cobrança, o polo de indignação das pessoas, achando que também aí já é demais, né? Delegado Gustavo Mesquita. Bom dia, André Marinho, bom dia a todos. Bom, eu estava lendo aqui a decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação ao eventual descumprimento da medida cautelar no que tange aí ao pronunciamento do Bolsonaro naquela ocasião ali na Câmara, que mostra a tornozeleira e profere algumas palavras. Eu confesso que eu achei a decisão bastante quanto dúbia. Achei bastante ambígua. Imprecisa, ambígua. Você falou termo correto, André. Porque, ao mesmo tempo que ele, durante o seu fundamento, ele deixa claro, o ministro Alexandre de Moraes, que na visão dele houve descumprimento da medida cautelar, e aí ele tece alguns argumentos nesse sentido, mas ao final ele menciona que inexiste qualquer proibição em relação à concessão de entrevistas. Queria até pedir para a doutora, sim, que é especialista no tema, tentar destrinchar, porque se inexiste a proibição de entrevistas, sim, como é que ele vai conciliar? Se ele pode dar entrevistas, mas se ele der essa entrevista como deu ali uma declaração, pode ser considerado um descumprimento e pode levá-lo à prisão. Lembrando sempre que qualquer decisão judicial com efeitos penais precisa ser interpretada de maneira restritiva. A analogia não pode ser feita de maneira extensiva, de modo a se prejudicar o réu. E segundo ponto também, toda e qualquer decisão judicial em área penal é revestida pelo princípio da intranscendência da pena. Perfeito. Então, na medida em que se proíbe terceiros de veicular uma decisão, uma declaração do Bolsonaro, essa medida cautelar está afetando terceiros, está afetando a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Isso precisa ser analisado. Já vamos continuar as análises aqui, mas voltar para o factual, David de Tarso. Não, é porque em vários trechos, né, é citado burlar medidas, ou seja, ele não pode burlar medidas. Existe sim a concessão de que ele possa fazer entrevistas aos veículos de comunicação, mas, por exemplo, ele está concedendo uma entrevista para mim enquanto Jovem Pan News, veículo de comunicação, e aí eu estou ali entrevistando ele. Se alguém chegar e puser um vídeo, ou até mesmo filmar o ex-presidente fazendo o pronunciamento, e isso ser utilizado nas redes sociais, pode ser encarado, então, como uma medida que está sendo burlada. Por isso que é um caminho, assim, que realmente ou você se cala, ou, de fato, a gente pode encarar como você está descumprindo a medida. E é exatamente... E a partir do momento que você também impõe restrições, que você não pode fazer críticas ao judiciário, não existe lei que trata sobre isso. Essa que é a questão. Muito pelo contrário. O ministro Alexandre de Moraes, ele tenta argumentar que o que está sendo imposto na medida cautelar é a não utilização do que o ministro chama de modus operandi de milícias digitais, com o objetivo de corroer a democracia e de coagir o curso do processo, né? Então ele está tentando ser específico em dizer que o que está proibido é tentar constranger o judiciário, tentar constranger os ministros de uma forma
previamente coordenada, né? Então, ele está tentando diferenciar o que seria a concessão de uma entrevista do que seria um ato coordenado previamente com seus apoiadores para a geração de um conteúdo que configuraria o que, na avaliação do ministro, é uma milícia digital com o propósito de gerar um constrangimento, uma coação ao curso do processo. Essa é a visão que o ministro tenta defender. Doutora Priscila Silveira, traga, por favor, luz na escuridão aqui. Sim, bom dia a todos, a nossa audiência. Exatamente como o Mano aqui colocou. Inclusive, um dos trechos, né, da decisão, ele diz que não há a possibilidade, não há a proibição de que ele tenha ali dado a entrevista. A única coisa é que ele não pode pegar trechos dessa entrevista, porque eu acho que é o que se faz, né, segundo o ministro, para poder pulverizar na internet de forma pré-fabricada. Então, é como se fosse um exemplo. Ele vai lá dar entrevista, já atacando, e eu estou dizendo aqui segundo o ministro, já atacando ali o Poder Judiciário, pega esse recorte e as pessoas utilizam de forma ali terceirizada, né, pulverizam, como ele colocou aqui, os ataques ali digitais. Então, neste sentido, seria a proibição. E é importante também a gente dizer que na decisão, o ministro diz que ele até pode dar a entrevista, desde que não prejudique uma outra cautelar que é dada, que é o horário. Então, ele não poderia, por exemplo, dar entrevista posteriormente às 10 horas da noite, né, que seria ali a restrição do recolhimento domiciliar. Então, na verdade, fica realmente um pouco ambígua, né? Dá ali uma ideia de que não pode, mas que depois pode. Mas na hora que a gente conjuga o dispositivo com o final, ele deixa em letras garrafais ali que não haverá proibição, obviamente que aí a gente junta com um dos parágrafos ali anteriores, dizendo que essa proibição dar-se-á se por acaso ele fizer com a finalidade. Agora, neste ponto, doutor, realmente também fica aqui duplo. Por quê? Desde que ele não viole ali a questão de cortes. Então, ele não vai poder falar... Fica estranho. Ele pode ou ele não pode, né? Porque prática, ele deixou colocado ali, não tem censura. Mas, na verdade, é um pouco, né? Na página 4, ele até negritou um parágrafo em que ele diz que não seria lógico e razoável permitir a utilização do mesmo modus operandi criminoso com diversas postagens nas redes sociais de terceiro, em especial por milícias digitais e apoiadores políticos previamente coordenados para a divulgação de condutas ilícitas que, eventualmente, poderiam ser praticadas por Jair Messias Bolsonaro, sejam em entrevistas e atos públicos, mas sempre com, eu acho que essa é a parte importante, a finalidade de continuar a induzir e instigar chefe de Estado estrangeiro a tomar medidas para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial, de modo a resultar em pressão social em face das autoridades brasileiras, com flagrante atentado à soberania nacional. Ou seja, me parece que o que ele está dizendo Bolsonaro não pode via público para apoiar as tarifas de Donald Trump, para dizer que Trump devia aumentar tarifas ou aumentar a pressão, ou para tentar vincular de alguma forma a questão da soberania nacional, da negociação comercial Brasil-Estados Unidos ao curso do seu processo judicial. Agora, é nítido aqui também que o ministro Alexandre de Moraes faz questão de não perder o estilo, de certa forma. Eu vou acionando aqui minha diretora Helena para ir ao topo da 5ª página aí do acórdão da decisão que foi proferida, que a gente está aqui esmiuçando, destrinchando, ponto a ponto, os principais destaques, mas é impressionante como ele fez questão de colocar 4 ou 5 pontos de exclamação, dizendo que, como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a justiça é cega, mas não é tola. Ainda teve um erro de digitação, talvez estava apressado o ministro. Acontece com os melhores, né? Acontece. Fígado falou mais alto, hein? Que beleza, que beleza. Um i sendo a rasteira ali. Quase de qualquer forma, se estivesse gritando na decisão. Foram quantos ali? São 4 ou 5? De qualquer forma, letras... Caixa alta, letras garrafais, negrito e também ali uns... O que me parece... 700 pontos de exclamação. O que me parece, André, ao ler essa decisão, é que o ministro Moraes, ele sentiu que a repercussão não só da opinião pública, mas como nesse caso, em relação à própria comunidade jurídica, nós assistimos diversos juristas, não é, doutora? O próprio Estadão, que procura fazer um contraponto bastante isento, toda essa comunidade se posicionando contrariamente e considerando sim um excesso do ministro Moraes,
em relação a essa proibição de entrevistas e a ameaça de prisão preventiva pelo simples fato de ter se pronunciado publicamente. E aí ele tentou equalizar a concessão e a preservação ainda de determinados direitos, da liberdade de expressão, ao mesmo tempo em que ele firma a sua posição como em declarações aí feitas em letras garrafais como essa. Sim. Mas, na prática, repito, eu penso que é muito difícil a gente equalizar todos esses mandamentos de modo a não considerar, na prática, uma proibição real do presidente Bolsonaro se expressar por qualquer modo. Porque como que a gente vai controlar? Ele pode dar entrevista, mas replicar essa entrevista por meio de perfis de terceiros, milícias digitais, até onde? Quem vai dizer o que é milícia digital? Se qualquer um, qualquer um de nós replicarmos, isso vai ser considerado um ato orquestrado? Sim ou não? É subjetivo demais. Exato. E vale lembrar que esse termo, essa expressão milícias digitais, que ele trata como uma ameaça existencial para a democracia, está sendo invocado em discursos, pronunciamentos, decisões há um bom tempo. É quase um mantra do próprio ministro Moraes nessa altura do campeonato, onde ele vê ali uma estrutura claramente com divisão de tarefas para pressionar autoridades, deslegitimar a justiça. Mas, de fato, cadê o rosto, cadê a vida, cadê o nome em jogo aqui? Nesse sentido, acho que perde tônus, né? Perde poder de convencimento na medida que fica um conceito vago, de certa forma, para antagonizar, ou por pelo menos colocar essa pecha de uma orquestração vil, coordenada, né? O elemento que o ministro trata como evidência de que teria havido, neste caso específico, foi Eduardo. É a publicação do Eduardo Bolsonaro minutos após... Pipocou logo depois. Exato, logo após, né? Então, o Bolsonaro sai ali, mostra a tornozeleira, faz aquele discurso e o Eduardo... quase imediatamente, minutos depois, já tem uma publicação nas redes dele e na visão do ministro, incitando... Rolou o tic-tac do Barcelona ali. Não, mas as coisas aqui são personalíssimas. Então, assim, aqui 2 pontos são importantes da gente falar. Primeiro, a medida cautelar é para ele, né? Então, quando o ministro fala que ele não pode dar entrevista, ele não vai poder falar assim, ó, tá vendo? O fulano de tal, né? O ministro X me colocou aqui a tornozeleira, porque isso induziria, segundo o ministro, né, a pulverizar aí o ódio, enfim, que ele está citando. Agora, uma outra coisa também importante. Por que eu entendo que o ministro não decretou a prisão preventiva? Porque ele justificou a própria decisão anterior, não deixava claro o que ele poderia ou não falar. Então, vem essa decisão agora e coloca aqui, né, olha, você não pode falar isso, muito embora esteja de alguma forma ambígua, de maneira que ele poderia ter dado, antes da prisão, outras medidas cautelares, Marinho. Então, a prisão preventiva seria ali um último lastro, né, ou seja, uma última fundamentação, até porque eu acho que se prendesse preventivamente, o Bolsonaro seria até melhor para ele nesse atual cenário, né, colocando ali a prisão. Não estou dizendo que deixou de prender por ser melhor ou não, mas como haveria ali outras medidas cautelares diversas da prisão, que poderiam, não sei quantas, né, porque ele já tem umas 8, poderiam ser ali acrescentadas, então o ministro entendeu que realmente a decisão anterior não estava fundamentada, razão pela qual ali ele deixou de decretar a prisão preventiva. Aqui que mora essa distinção fina, pessoal. Definitivamente, o ministro Moraes não proibiu o ex-presidente Bolsonaro de conceder entrevistas, proibiu, e aí que ele enxerga a tal burla, palavra usada por ele, de utilizar essas entrevistas como material pré-fabricado ou peças publicitárias para ganho próprio e, de alguma forma, minar as investigações e o curso do processo. Mas ele que, enquanto juiz, acusador, investigador, pode ser que ele que tenha que definir qual o parâmetro disso, né, Mano Ferreira? Ele tenta explicar que a decisão de, na prática, dar uma advertência e não converter a cautelar em prisão preventiva, nas palavras do ministro, por se tratar de uma irregularidade isolada, sem notícias de outros descumprimentos até o momento, bem como pelas alegações da defesa de Jair Bolsonaro de que haveria ausência de intenção de fazê-lo, no caso de descumprir a cautelar. Tanto que, segundo a defesa, vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostos. Ou seja, o Alexandre de Moraes considerou que, foi uma coisa isolada, fica aqui a advertência, mas esteja avisado, né? Basicamente. Resumo da ópera, o juiz Alexandre de Moraes acaba de dar um cartão amarelo para Jair Bolsonaro. É isso. David de Tarso, a gente já vai contigo aqui, até porque tem já os postulantes ao Planalto também, ali no espectro da direita se pronunciando e tentando influir no processo de alguma maneira.
até porque, em torno, obviamente, do cerco jurídico se fechando em torno do ex-presidente Bolsonaro, o próprio governador de Goiás, pessoal, potencial candidato ao Planalto em 2026, Ronaldo Caiado, saiu em defesa do ex-presidente, inclusive classificando as medidas contra o Bolsonaro como excesso. Na fala dele, até ele enfatizou respeito, decisões judiciais, mas há limites. Julgar é papel da justiça, vingar, não. O Supremo julga, não vinga. Não se pode impor esse tipo de humilhação a quem sequer foi condenado. Então, talvez vemos um possível alinhamento aí da direita diante dessas falas, né? David? Há um consenso, né, em relação a possibilidades de excesso realmente diante dessas medidas, Marinho, porque o Caiado, apesar de ter uma divergência aí com o Bolsonaro e até ambos terem brigado nas eleições municipais e não ficar muito claro se eles estão ou não alinhados, e o Caiado disse que vai concorrer sim à presidência independente se o Tarcísio de Freitas independente, aliás, sim, se o ex-presidente Jair Bolsonaro vai apoiá-lo ou não, mas fato é que realmente considerou essas medidas, então, inviáveis e excessivas em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas eu queria trazer uma informação aqui do Bruno Pinheiro, ele que não tem acesso à tornozeleira eletrônica do Bolsonaro para mapear onde ele está, mas ele tem acesso a informações privilegiadas junto às fontes. Ele acabou Quem é de que vazou isso daí? aqui. Quem é que vazou isso aí? Aí a gente toma cuidado, hein, André? A gente do jeito que a coisa anda, essa sua imitação aí começa a tomar... Não é não? É arriscado também, viu? Vou prender o imitador também? Pelo amor de Deus. Diga aí, David. Não, é que ele disse que o Bolsonaro, nesse momento, está indo até uma igreja em Taguatinga agradecer essa decisão do Alexandre de Moraes. Ele trouxe na coluna dele até mesmo que o Bolsonaro está muito abatido, né? Sim. Diante de toda essa repercussão negativa, diante das medidas também que ele está sofrendo, e nesse momento indo em direção à Catedral da Bênção em Taguatinga. Taguatinga, Distrito Federal. Isso, gloriosa exatamente. Taguatinga. 10 horas e 20 minutos, pessoal. Vamos para Brasília, lá próximo até de Taguatinga, rumo à capital federal, centro nervoso do poder brasileiro, com a Aline Beckett, nossa repórter. Aline Beckett com mais novidades. Conta pra gente, tá? Tenho certeza que você tá trabalhando aí num turno triplicado, deve estar sendo intensa essa cobertura, mas a partir dessa decisão de há pouco tempo atrás, o primeiro impacto por aí no Planalto Central, vai que é a sua, Aline. Oi, André, bom dia para você, bom dia a todos no estúdio e a todos que nos acompanham. Bom, o primeiro impacto foi a ida do ex-presidente a essa igreja aqui na capital federal, a cidade administrativa de Taguatinga, para poder agradecer a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, e depois ele deve retornar até a sede do PL para poder fazer ali os seus despachos internos de seu escritório. Também está prevista uma coletiva da bancada do PL na sede do PL às 2h30 da tarde. E aí, só fazendo um breve apanhado sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que vocês estavam conversando aí no estúdio, justamente isso. Ele decidiu manter as medidas cautelares, apesar de ter citado ali que houve sim um descumprimento parcial dessas medidas em relação às redes sociais. Segundo Moraes, Bolsonaro teria ali utilizado um discurso gravado para ser divulgado por terceiro nas redes sociais, e isso é visto como uma tentativa de tentar burlar uma decisão judicial que ele já tinha decidido na última sexta-feira, enquanto ocorreu ali a operação da Polícia Federal, tanto na casa quanto no escritório do ex-presidente. Contudo, ele chegou a considerar que essa violação foi um episódio isolado, e aí, diante da resposta da defesa do ex-presidente de que não houve uma intenção ali deliberada de descumprir essas medidas cautelares, de infringir a ordem do ministro, ele optou por não converter esse descumprimento em uma prisão preventiva. Mas aí ele dá um recado bem direto também à defesa do ex-presidente. Ele chega a dizer que, se isso acontecer novamente, a conversão será imediata para a prisão, e isso de acordo com o Código de Processo Penal. Além disso, o ministro chegou a afirmar também que Bolsonaro não está proibido de dar entrevistas ou fazer discursos públicos ou privados, desde que não sejam utilizados como uma estratégia para uma veiculação indireta nas redes sociais, como algo ali já premeditado, o que é expressamente vedado segundo essa decisão dele, segundo o processo penal que ele enfrenta no Supremo Tribunal Federal. Então a gente segue por aqui acompanhando toda essa repercussão e essa expectativa também da coletiva da bancada do PL na sede aqui em Brasília às 2h30 da tarde. Eu volto com você. Aline Beckett sempre precisa aqui, reforçando o panorama todo, a gente agradece a sua presença.